dia a todos. Sejam bem-vindos a este segundo dia do módulo ciclo de vida do produto, deste programa de formação 2 do projeto AFES, que resulta de uma parceria entre o INSA e a Nove Cluster. Como muitos já participaram nas sessões anteriores e inclusive no dia de ontem, tenho conhecimento que se trata de uma formação gratuita, que tem aqui um objetivo de apoiar a inovação e desenvolvimento dos negócios, sobretudo para pequenas e médias empresas, neste setor da área alimentar, alimentos e bebidas saudáveis, sendo que abrimos estas formações a todo o público em geral, no fundo com um objetivo também de divulgarmos o projeto AFES, que é aqui o grande promotor desta iniciativa, portanto, também para transmitirmos aqui alguns dos conhecimentos e das experiências, sobretudo dos oradores que nos acompanham. Hoje, continuando, temos aqui o módulo 3 e 4 deste programa de formação, em que iremos ter duas intervenções, uma primeira intitulada Dinheiro, um ingrediente-chave, que será feita pelo Dr. Severiano de Sousa, que irei passar já a apresentar, e seguida de uma outra apresentação pela minha colega Susana de Jesus, aqui do Instituto Ricardo Jorge, que irá falar sobre a propriedade industrial e intelectual. Deste modo, e julgo que podemos avançar então, passaria então a palavra e o tempo de antena. Portanto, iremos fazer esta sessão portanto, com as duas apresentações e um tempo de discussão no final. Contudo, peço desde já, portanto, se os participantes que nos acompanham, e que agradeço a vossa presença, se pretenderem, podem ir colocando as vossas questões no bate-papo. Nós depois, no final, iremos abrir essa discussão a todos os participantes e depois teremos aqui a presença dos oradores para discutirmos alguns dos temas. Assim passo então a apresentar o Dr. Severino de Sousa, que é um Senior Director financeiro com experiência de mais de 25 anos na área financeira, dos quais 14 como diretor financeiro de várias multinacionais, nomeadamente a Milibu Comercial, Nutricim Medical Nutrition e a Beladina Portugal. Foi CFO da Danone Portugal durante 6 anos, onde coordenou os serviços partilhados do Grupo Danone em Portugal. Pertenceu a vários conselhos de administração nas empresas onde colaborou, foi Regional Controller do grupo no MICO, onde coordenava os países, nomeadamente França, Bélgica, Itália, Espanha e Portugal. Atualmente é sócio da BGO Consulting, empresa de consultoria especializada em serviços financeiros de contabilidade, tesouraria, cobranças e controle de gestão, e é membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Contabilistas Certificados. Já presidiu mais de 5 anos o Eurofinance do Economist Group, o maior evento em Portugal de gestão financeira e tesouraria. E também vasta experiência em avaliações, fusões, cisões e reorganizações de empresas, e já lecionou disciplinas de contabilidade e gestão financeira. Então, muito obrigado pela sua presença, Dr. Severino de Sousa. Portanto, é um enorme prazer ter-me cá para apresentar aqui este tema que é fundamental nos dias, sobretudo neste momento em que muitas das nossas empresas se debatem com problemas de dinheiro, digamos assim, problemas financeiros, e para entendermos aquilo que são as suas indicações em termos de financiamento para desenvolvimento e inovação em produtos saudáveis. Então, passo-lhe a palavra. Obrigado. Então, muito obrigado a todos, muito bom dia. É um enorme prazer e quero agradecer ao Inove Cluster o convite, o amável convite que me efetuou. Algumas notas sobre esta sessão. Vamos falar um bocadinho sobre a importância do dinheiro no projeto, como ingrediente-chave no projeto de inovação, o que é algo redundante falar da importância do dinheiro a todos nós e a todas as pessoas que estão aqui a participar. Porque desde muito cedo todos nós começamos a perceber que o dinheiro é um momento muito importante, desde que começamos a pedir aos pais, em pequeninos, que queremos comprar algo, começamos a perceber que o dinheiro é um elemento-chave.
A gestão financeira, no fundo, é uma disciplina que trata como podemos gerir bem o nosso dinheiro. Obviamente que o tempo que nos é tido aqui é muito reduzido, portanto, isto é uma área que tem várias cadeiras, alguns de vós já tiveram, provavelmente, na universidade e na faculdade, são cadeiras muito extensas, de vários semestres, e, portanto, vamos tentar condensar. Aquilo que a minha experiência me diz é que quando as coisas são muitas das vezes sofisticadas, o nosso grande objetivo é simplificar. E então cabe-me a mim tentar simplificar, mas para isso também preciso da vossa ajuda, e a vossa ajuda são questões no final. Perguntem, portanto, vamos guardar aqui um espaço no final para as vossas perguntas e estarei à vossa disposição, obviamente, para todas aquelas que consiga responder. Obviamente que todos nós somos especializados em determinadas áreas. Quando vou tentar simplificar esta situação, mas na vossa vida profissional, ou se quiserem criar alguma empresa, ou algum projeto, ou algum investimento, eu também vos recomendo que se aconselhem com algum profissional desta área. Estes são os conteúdos, portanto é um bocadinho extenso, mas eu vou tentar, dentro desta meia hora ou 40 minutos que explicar. Destaco aqui para o ponto 5, para as vossas perguntas. Isto também só é interessante se houver questões, portanto vão anotando as vossas questões para no final podermos debater. Eu acho que o mais, não só para mim, como também para vocês também, ou para todos, um debate é sempre enriquecedor, ok? Uma troca de ideias. Este slide eu acho que é muito importante. Infelizmente, é o dinheiro que faz girar o mundo. Portanto, se nós começarmos a pensar, o dinheiro foi criado porque houve alturas da nossa sociedade em que havia trocas diretas, em que era mais complicado. Portanto, no fundo, é um elemento crítico no negócio, é um elemento essencial no objetivo final de uma empresa, mas também é o ingrediente inicial, como a nossa formação aqui refere. Na área financeira, e tentando simplificar, existem dois ciclos que eu acho que devemos destacar para melhor compreender esta situação. Ou seja, existem ciclos económicos e ciclos financeiros. Então vamos lá ver o que é um ciclo económico e um ciclo financeiro. Um ciclo económico está muito ligado aos fluxos reais e também ao fluxo documental. Uma situação concreta que todos nós conhecemos. Quando eu faço uma venda, eu envio os produtos ou os serviços que efetuei e faturo. Okay? O que nós temos aqui, no fundo, é um fluxo real, onde envio os produtos ou os serviços, e depois tem um fluxo documental, ou contabilístico e fiscal, onde envio a fatura. Mas se vocês pensarem, isto não é nada, não é? No fundo, o negócio só é concluído e quando eu recebo. Há muitas empresas, já vamos falar, há muitas das vezes desta problemática, que vendem muito e abrem falência, porque não recebem. Ou seja, daí a importância do slide anterior que eu vos disse, que cash is king. Ou seja, sem dinheiro pode haver muito negócio, mas no fundo o objetivo é recebermos. Ok? Pronto, então, e temos um fluxo real e documental, que é importante, portanto, sem este também, sem eu enviar os produtos ou os serviços e sem faturar, nada acontece, mas depois é concluído ou finalizado o negócio quando eu recebo, ok? Portanto, por isso é que na área financeira, ou nos fluxos monetários, ou na gestão financeira, cuida desta última parte, de receber e receber de forma atempada e de tratar bem o dinheiro. E já vamos falar um bocadinho mais desta situação. Pronto, noções que eu quero que vocês captem. Existe um fluxo económico, que está ligado ao fluxo real e documental, e depois existe um fluxo monetário,
que muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, é o que conclui o negócio. Sem ser muito chato, vou pegar aqui no balanço, que é uma peça fundamental da área financeira, e no fundo o balanço pode ser considerada como uma fotografia patrimonial da empresa, a qual vamos aferir a situação da empresa. Nesta parte do fluxo financeiro, ou seja, do dinheiro, existem aqui alguns itens do balanço que eu gostaria de realçar. Ou seja, em primeiro lugar, o dinheiro. Não sei se vocês estão a ver aqui em baixo, portanto, as disponibilidades monetárias. Depois existe o chamado capital circulante, que é composto por, e de uma forma muito simples, em dois grandes itens. Os estoques ou inventário, quando eu tenho uma empresa que vende produtos ou serviços, eu tenho estoque. E os clientes, que no fundo é quando eu faturo, e os clientes ainda me pagaram, fica lá uma dívida. E depois, no final, os fornecedores. Ou seja, relativamente a estes itens, aqui só ordens de grandeza e de quantificação. Ou seja, em termos nos bancos, nas disponibilidades monetárias, quanto maior valor eu tiver, melhor está a empresa. Relativamente aos estoques ou aos inventários, quanto menor estoque ou inventário eu tiver, melhor. Atenção que este quanto menor temos de ter aqui um ponto de equilíbrio, porque tem que ser o mais baixo possível, mas não podemos perder vendas por a quantidade ser insuficiente. Quanto aos clientes, há uma regra básica que é: quanto mais depressa eu receber dos clientes, melhor. Quanto aos fornecedores, quanto mais tarde pagar aos fornecedores, melhor. Agora, atenção, quanto mais tarde pagar não quer dizer que eu não cumpra. Ou seja, existe até uma diretiva comunitária que obriga que se cumpra determinados prazos de pagamento, ok? E que essa diretiva comunitária já foi transposta para o direito nacional. Ou seja, o que eu digo quanto mais tarde pagar aos fornecedores, melhor, é eu, quando vou estabelecer uma relação comercial, combinar prazos de pagamentos aos fornecedores que me permitam um bom ciclo de tesouraria. E já vamos falar mais à frente disto. Mas é muito importante, e realço esta situação, de cumprir as nossas obrigações. No fundo, é uma questão de honra, porque se toda a gente no mundo empresarial cumprir as suas obrigações de forma atempada, provoca, ou seja, é um benefício para a economia. Quando interrompemos e deixamos de cumprir os prazos, é um grande problema para as empresas, porque uma empresa que esteja à espera de receber um montante numa data X, provavelmente já tem um orçamento de tesouraria e vai pagar salários, vai pagar impostos, vai pagar a outros fornecedores, e se as empresas não cumprem, isto provoca aqui uma interrupção no ciclo. E provavelmente esta empresa vai incumprir também e, consequentemente, as outras empresas vão cumprir. Portanto, no balanço, que é composto por ativo e passivo, destaco: os estoques devem ser o mais baixo possível, os clientes que devemos receber mais tarde, o mais cedo possível, o dinheiro, que é as disponibilidades monetárias, normalmente está nos bancos e na caixa, mas aqui o grande valor deve estar nos bancos, e os fornecedores. Isto são itens muito importantes para o ciclo de tesouraria. Como relativamente, ou seja, como o dinheiro é um valor escasso, muitas das vezes nós necessitamos de recorrer a financiamentos. Okay. O que é um financiamento? É quando a empresa necessita de dinheiro e solicita a uma entidade. Normalmente nós estamos, quando pensamos em empréstimos, pensamos em bancos, mas já vamos mais à frente verificar que existem outras oportunidades. E normalmente este financiamento normalmente é com a ambição de ter aqui um fator multiplicador, ok? Se eu vou pedir um empréstimo, é para gerar mais dinheiro. No fundo, os negócios, e usando aqui uma
uma comparação, o dinheiro para os negócios é como se fosse uma semente para a agricultura. Ou seja, eu vou pedir um financiamento com o objetivo de que este dinheiro que eu vou pedir emprestado seja multiplicado neste meu negócio, seja replicado, tenha aqui um fator multiplicador. Portanto, é como uma semente para um agricultor, quando está a semear na terra, para mais tarde colher frutos com um efeito multiplicador, obviamente. Que tipos de financiamento nós temos? Okay. E aqui existe uma regra que eu vou tentar de forma a sintetizar. Existem financiamentos de curto prazo, com menos de 12 meses, em que são muitas vezes para cobrir algumas situações de tesouraria, aquilo que eu estava a dizer, e já vamos falar mais um pouco à frente, quando o ciclo de tesouraria, eu tenho necessidades do ciclo de tesouraria e normalmente existem formas de antecipar essas necessidades, se houver uma boa gestão financeira. Eu consigo saber se na data, se toda a gente cumprir, e eu consigo fazer um orçamento de tesouraria, consigo ver, por exemplo, dia 20 ou dia 30 vou ter aqui uma necessidade de tesouraria, então eu posso solicitar ao banco um financiamento, um overdraft, ou seja, é uma conta, por exemplo, a descoberto, ou utilizar cartões de crédito, que não recomendo muito. Mas pronto, temos aqui financiamentos de curto prazo, a menos de 12 meses. A médio e longo prazo inclui financiamentos já para adquirir determinados bens de determinada categoria. Normalmente são equipamentos de transporte, ferramentas, alguma maquinaria mais leve. E depois temos o financiamento de médio e longo prazo, que serve para adquirir outros tipos de bens, normalmente edifícios, fábricas, instalações, maquinarias muito, muito caras. Mas a regra aqui que eu quero que vocês captem é o seguinte: o período de empréstimo está relacionado com o tipo de investimento que eu vou fazer. Ninguém vai pedir um empréstimo de curto prazo, este ninguém entre aspas, se as minhas necessidades de tesouraria, não vai pedir um financiamento de 12 meses, ou ninguém vai comprar uma fábrica com cartão de crédito. Se calhar, se extremarmos as situações, é mais simples. Ou seja, o tipo de financiamento está relacionado com o tipo de investimento que eu vou efetuar. Agora, chegando aqui à equação que falámos aqui há pouco, que é o ciclo da tesouraria, e é isto que eu gostaria que vocês ficassem bastante claro nesta pequena formação. No fundo, o ciclo da tesouraria está novamente relacionado com os dias de stock, ou seja, que volto a referir, que devem ser, ou seja, a minha rotação de stock deve ser a mais elevada possível. Ou seja, o meu stock não deve estar, em termos visuais, o meu stock não pode ficar muito tempo parado no armazém. Ou seja, eu mal chego, tenho esse stock, o grande objetivo do stock é fazer uma venda. Portanto, quanto menos tempo o meu stock, o meu inventário estiver no meu armazém, melhor. Prazo médio de recebimentos, ou seja, é os meus dias de stock, e sobe também o meu prazo médio de recebimento dos clientes, que a regra aqui, volto a referir, é receber o mais rápido possível dos clientes. Para isto, quando eu faço uma negociação com o cliente, devo estipular prazos médios de recebimentos corretos, mas os mais reduzidos possível, e menos o prazo médio de pagamento a fornecedores. Ou seja, se eu somar os meus dias de stock mais o meu prazo médio de recebimentos, menos o meu prazo médio de pagamentos a fornecedores, dá-me os dias de ciclo da tesouraria. No slide a seguir, eu acho que vai ser muito fácil entendermos este ciclo. Okay? Então, vamos lá aqui começar, por exemplo, os fornecedores. Vamos imaginar que eu tenho um stand, ok? Eu adquiro um carro a um fornecedor da marca, passa para o meu stock, e como eu já referi novamente, o meu stock deve estar o mínimo tempo possível. Portanto, eu quando adquiro o carro, ele deve, e este exemplo também é curioso, que já vamos falar aqui,
que muitas das marcas, hoje em dia, de forma encapetada, estão a implementar uma coisa que se chama o stock just-in-time. O que é o just-in-time? E normalmente as marcas até mais caras estão a fazer isto de uma forma engraçada, que é, vocês quando vão a um stand e vão encomendar o carro, e muitas das vezes esse carro hoje vocês podem parametrizar o carro. Vamos imaginar, vocês vão comprar um Porsche e dizem, eu quero o Porsche que é vermelho, mas quero os estofos em vermelho também, ou em preto, quero o display XPTO de 9 polegadas, quero as jantes XPTO, e o vendedor do carro tem lá um carro para mostrar, diz, olha, esse carro, na verdade, é único, ou praticamente único. Poucas pessoas têm. Portanto, eu vou ter que encomendá-lo à fábrica. Se voltarmos aqui para trás, a fábrica, quando encomende, o cliente paga um sinal antecipadamente, a fábrica começa a produzir, o carro, quando chega ao stand, praticamente não fica no stand. Portanto, esta situação chama-se just in time. Okay? Não há stock praticamente. Okay? Pronto, mas voltando, o stand encomenda o carro ao fornecedor, o carro chega, é vendido ao cliente, o cliente tem um prazo para pagar, normalmente, e pegando aqui na indústria automóvel, o carro só é entregue quando a pessoa pagar o carro. Okay? Portanto, em termos de clientes, esta empresa recebe logo, recebe o dinheirinho, que é o importante, que é isso que no final, como eu já referi anteriormente, os negócios só são concluídos quando temos o dinheiro do nosso lado e paga ao fornecedor. Ou seja, como o dinheiro, como o valor que eu comprei ao fornecedor e eu tenho aqui uma margem ao cliente, eu formo aqui o lucro. Recapitulando, e depois nas dúvidas podemos voltar a este cenário. Ou seja, eu tenho os dias de stock, ou o prazo médio, os dias de rotação de stock, somo o prazo médio de recebimento dos clientes, menos o prazo médio de fornecedores, e dá-me o ciclo de tesouraria. Ok? Portanto, eu acho que com este slide conseguimos entender um bocadinho esta situação do ciclo de tesouraria. Pegando no outro exemplo, que eu acho que é muito importante, que todos nós estamos habituados também a fazer no nosso dia-a-dia, pegando em casos práticos. Se pensarmos no supermercado, portanto, temos aqui um supermercado, ou seja, normalmente o supermercado contrata aos fornecedores prazos médios até bastante dilatados, ou seja, e tem aqui até algum estoque, mas não é muitos dias. Se calhar alguns produtos pode ser uma semana, mas nunca mais de uma semana. Se viverem perto de um grande supermercado ou um hipermercado, estão a ver que as carrinhas vão lá diariamente. Ou seja, contrata com os fornecedores, vamos imaginar, 60 dias de prazo de pagamento, a rotação do estoque no máximo são uma semana, os clientes vão ao supermercado e depois tem uma situação fantástica. Carregam o seu carrinho, quando chegam à caixa pagam logo, portanto não há clientes. Ou seja, as pessoas antes de sair do carrinho do supermercado pagam logo. O que é que acontece? Eu só vou pagar aos fornecedores a 60 dias, mas recebo dos clientes logo de imediato. Portanto, o ciclo de tesouraria aqui é excelente no supermercado. Mais uma vez, um bom exemplo. Normalmente, se vocês pensarem em grandes grupos económicos, estas empresas são quase como um banco. Ou seja, têm sempre aqui grandes quantias avultadas e muitas das vezes dá a oportunidade para que estas empresas consigam se financiar através destes supermercados. Ou seja, porque têm ciclos de tesouraria muito favoráveis. Podemos falar de grupos económicos que têm vários negócios e começaram com o negócio dos supermercados. Grupos prestigiados em Portugal, como o Joana Martins, como o Grupo Sonai, mas pronto, foquei estes como exemplo, que são os mais, talvez os com maior dimensão em Portugal, os mais importantes, mas
Existem depois outros negócios que estão a desenvolver, mas se financiam, em vez de estar a se financiar na banca, financiam-se de forma muito mais barata através deste negócio. Pronto, ciclo de tesouraria, eu espero que esteja compreendido. Se não tiver compreendido, não há problema nenhum. Vamos ter aqui no final a oportunidade de para as vossas questões. Como eu disse anteriormente, ou como referi anteriormente, o financiamento de médio prazo, no fundo, serve para adquirir bens que são mais duradouros, ou seja, estamos a falar de equipamentos de transporte, maquinaria. Obviamente, estes financiamentos, quanto maior é o prazo do financiamento, mais atenção nós deveremos ter com quem vamos contratar, a instituição financeira ou outros que vamos à frente já ver que hoje existem uma série de oportunidades de financiamento, mas e temos que olhar muito bem aos custos deste financiamento. O de longo prazo, ainda mais preocupações devemos ter, no fundo, porque estamos a falar, por exemplo, de um empréstimo a 20 anos para adquirir uma fábrica. Os custos de financiamento são muito longos, ok? E também vamos abordar isto de forma também nos próximos slides. Os custos de financiamento têm vários itens que temos de ter em atenção, ok? Agora, quem financia, e vamos nos colocar de um lado de uma instituição financeira, quem financia, a grande preocupação de quem financia é o risco de a pessoa ou a entidade não pagar, ok? Portanto, existe aqui um conjunto de garantias que normalmente quem financia, algumas, para quem já comprou uma casa é muito fácil, estamos a falar nas hipotecas, ou seja, quem comprou uma casa normalmente, o que é que a instituição financeira solicita? Solicita, e no caso prático, para fazer a análise de risco, pede-vos os rendimentos e depois pede-vos um conjunto de garantias. Uma das garantias é a própria casa, o próprio bem que vocês vão adquirir, portanto fica como uma hipoteca, ok? E muitas das vezes, não satisfeito, pede um fiador. Ou seja, ninguém empresta sem fazer uma análise de risco e sem ter algumas garantias. Portanto, estas garantias podem ser obrigações, ações, estamos a falar de empresas, contas de poupança das pessoas, ativos fixos, como máquinas, ativos, portanto, propriedades, veículos. Pronto, há uma série de garantias e atenção, quando solicitamos um financiamento, que garantias estamos a prestar. Ou seja, a partir do momento que prestamos essas garantias, estamos a colocar em risco o nosso património ou as pessoas que nelas estão envolvidas. Neste ciclo de tesouraria, e o que quero destacar aqui é que 80%, são as estatísticas que dizem, 80%, por exemplo, das startups que se iniciam acabam por fechar ou falir por problemas de tesouraria. Okay? Por isso é que nos chamam que as empresas, estas startups, e em termos genéricos, as empresas que se iniciam não têm uma grande, ou seja, 80% delas acabam por cessar a sua atividade. Ou seja, grande parte destas situações tem a ver com os ciclos de tesouraria, não ter dinheiro, ok? Daí que este ciclo financeiro ser muito importante. Muitas destas empresas não olham para o ciclo de tesouraria que nós falámos anteriormente, e vendem imenso, mas depois não têm capacidade, por exemplo, de pagar aos fornecedores. Vendem e não olham para os prazos ou para o seu estoque, não fazem uma otimização do seu estoque, ou não recebem de forma atempada, ou não fazem uma análise de risco dos seus clientes, depois não têm capacidade de pagar nem ordenados, nem pagar aos fornecedores, nem pagar impostos e abrem falência. Daí que temos aqui um vale, entre aspas, da morte, por causa do ciclo de tesouraria nos primeiros anos úteis das empresas.
Então, para evitar este vale da morte, temos que ter uma boa gestão de tesouraria, temos que ter um ciclo de tesouraria otimizado, mas simultaneamente temos que olhar quais são as várias opções de financiamento. Ou seja, quando pensamos em financiamento, temos que pensar quais são as oportunidades que eu tenho para ter um financiamento com menor encargos, ou seja, com uma taxa de juros mais baixa e que este custo de financiamento seja mais baixo, mas com também um menor risco. Ou seja, normalmente as pessoas recorrem à família, a amigos, depois a bancos, muitas das vezes até aos próprios acionistas, bancos ligados ao governo quando são projetos com alguma situação, e não sei se vocês já ouviram falar, muitos países têm os tais bancos de fomento ou incentivos, planos. Neste momento temos os planos de incentivos da União Europeia com o PRR, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, ou o Portugal 2020, que agora está a terminar e vamos passar para outro incentivos, mas devido ao Covid está um bocadinho atrasado. Ou seja, vamos então falar daqui de algumas opções financeiras de financiamento. Ou seja, uma empresa quando é criada, a melhor forma é que é o bootstrapping, que é construir uma empresa e o processo de começar a empresa do zero sem ajuda financeira de ninguém. Ou seja, nós temos capitais suficientes ou um negócio que tem um ciclo de tesouraria muito rápido, que gera o dinheiro muito rapidamente e que eu não tenha que pedir dinheiro a ninguém. Esta é a melhor forma. Depois temos também, muitas vezes, quando queremos criar uma empresa, uma inovação, temos algum financiamento, um fundador que diga à empresa, olha, ok, eu acredito no vosso projeto e pronto, coloco aqui de capital social na empresa o um outro X. Depois, em inglês, há aqui uma expressão que eu acho muito, muito engraçada, que são os 3 Fs, que é Family, Friends and Fools. No fundo, em português, é família, amigos e tolos. Ou seja, não vos conhecem de lado nenhum e de uma forma informal e prestam-vos dinheiro, ou a família que acredita sobejamente em vocês, ou os amigos que acreditam em vocês, ou então os tolos. Isto não é uma expressão minha, é uma expressão inglesa. E depois, também para iniciarem o negócio, podem pedir um empréstimo inicial através de bancos comerciais. Ou os tais incentivos que eu já vos falei, do governo, estes incentivos para a criação de determinados negócios, ou também os chamados business angels. O que é que são? São investidores individuais que investem através de algumas sociedades, chamam-se veículos de capital, e que acreditam no negócio. Isto aconteceu muito com as startups. Não sei se vocês se recordam, isto quando surgiu aqui há alguns anos, as televisões até aproveitaram e punham ao vivo determinados casos reais, que é o Shark Tank, em que apareciam lá uns investidores privados e que as pessoas faziam, nós vamos falar um pouco mais à frente, apresentavam o seu plano de negócio, nesta apresentação que se chama pitch, e colocavam uma série de questões, pronto, e que, no fundo, estas pessoas também emprestavam dinheiro ou entravam no capital social das empresas com o objetivo, nós falamos no início, de multiplicar este investimento. Portanto, há uma coisa que, retirando a família ou alguns amigos, que devem ser muitos, mas especialmente a família, ninguém empresta dinheiro sem ter um objetivo por trás. Outra prática que hoje existe, que é o crowdfunding. É uma situação nova que apareceu muito com as redes sociais. Muitas das vezes nós verificamos, não de uma forma de investimento, mas são plataformas que cobram algumas comissões através das redes sociais, em que há várias situações para doar dinheiro ou mesmo para apresentar o vosso negócio, ok?
No fundo, são novas formas de investimentos em que vocês têm uma multidão de investidores, ou seja, vocês podem participar como investidores ou como apresentar um negócio, em que há uma apresentação, vocês fazem o vosso pitch, e nessa apresentação eu disse, eu até acredito nisto. Normalmente os investidores são muitos, é aqui a chamada multidão, e apresentam e investem determinado dinheiro com o objetivo de tirar determinadas contrapartidas. Há uma expressão muito engraçada, e as expressões populares eu acho que têm muito de verdade por trás. Não há sobremesas grátis. Pronto, alguém vai emprestar, mas isto assim não se contrata e tem algumas situações. Então, o que é necessário para no fundo, solicitar um financiamento através do crowdfunding? Eu acho que é vital, não só para crowdfunding, para tudo, até para os bancos. Mas pronto, o primeiro passo aqui, que é muito importante, mas isto pode ser replicado para vários tipos de financiamento, é preparar o vosso plano de negócios. Ou seja, tem uma inovação, nós precisamos de um plano de negócios robusto. Este plano de negócios vamos verificar à frente que tem determinados pressupostos. É um documento escrito com determinados pressupostos que têm que ser convincentes, em que é necessário uma análise do mercado, da concorrência, descrição muito dos vossos produtos, neste caso uma inovação forte e comprovar que não existe, estimativas de vendas, qual é o capital que vocês vão investir, qual é o capital necessário para um determinado nível de crescimento, ou seja, preparação do plano de negócios, não só para crowdfunding, mas também para qualquer financiamento, é extremamente importante. Depois, especificamente do crowdfunding, é muito importante verificar as várias plataformas que existem, estão disponíveis. Eu, por exemplo, aqui há tempos ajudei a preparar um plano de negócios em que foi para crowdfunding. Eu faço muitos planos de negócios, mas vou ser também sincero com vocês, ou preparo muitos planos de negócios para muitas empresas ou para muitos investidores, mas em termos de crowdfunding, só tive a experiência com uma empresa que acompanhei. É necessário ver as várias plataformas, investigar muito bem o que é que elas solicitam, não só as comissões, porque quem criou a plataforma tem um site e também tem, para vocês chegar a é um meio para chegar a esta multidão de investidores, é muito importante verem as comissões e também verificarem quais são os pressupostos que os investidores querem para vos financiar. Depois há uma situação que é o pitch, que no fundo é muito importante, que é a vossa apresentação do negócio. Vocês têm que ser convincentes, conhecerem muito bem o plano de negócios, de trás para a frente, esta apresentação é fundamental. Normalmente é feita por uma equipa, eu dou com as suas valências, mas é muito importante esta apresentação. Obviamente, se a apresentação for fraca e as pessoas não estiverem preparadas, a taxa de sucesso é muito baixa. E depois, no final, é o que eu vos disse, é definir as recompensas e metas. Como eu vos estava a referir, não existe os tais, ninguém vai vos emprestar dinheiro se não tiver uma recompensa. Se também, novamente, aquilo que eu vos falei, daquela situação de, como exemplo, o investidor é como um agricultor, vai semear determinado dinheiro para colher muito mais. As pessoas têm que acreditar que vão investir no vosso negócio, na vossa inovação, mas que vão ganhar dinheiro convosco. E depois, hoje em dia, nas redes sociais, neste caso do crowdfunding, o vosso projeto, ou seja, vocês têm que ser muito dinâmicos nas redes sociais, ok? Envolver a comunidade, ou seja, publicar atualizações, falar do vosso negócio, determinadas situações que vos interessam, publicitar. E depois há uma situação que é final, que é
no fundo, nestas plataformas de crowdfunding, consegue-se ver um nível, vamos imaginar que vocês pedem um financiamento de 100 mil euros, e se a vossa família ou amigos ou alguém vos financiar através desta plataforma, a taxa de sucesso começa, é visível, no fundo, e causa uma boa impressão. Ou seja, se nos primeiros dias que vocês fazem um pitch, uma apresentação de vídeo ou uma apresentação ao vivo, e depois, nos próximos dias, começam, ou seja, a taxa de cobertura do financiamento é muito rápida, isto chama a atenção das pessoas, dizem, afinal, estas pessoas são convincentes, há muita gente a emprestar. Portanto, causa uma boa impressão e muito mais facilmente conseguem atingir o vosso financiamento. Há aqui um exemplo que eu, por acaso, nesta empresa que fiz o plano de negócios, referi, que é, e por acaso eles demoraram algum tempo, mas atingiram, que é a mesma situação. Imaginem que vocês chegam a uma determinada localidade que não conhecem e chega a hora do almoço ou de jantar e vão procurar restaurantes. E há uma rua, 4 ou 5 restaurantes. Vocês chegam a um restaurante e têm 2 restaurantes. Tem um restaurante que está cheio e tem um restaurante que está vazio. Muitas das vezes o que nós fazemos, porque não conhecemos, é dizemos o que está cheio é bom, portanto eu vou pôr na fila e aguardar que haja uma mesa disponível, mas não vou arriscar ir para um restaurante vazio. Esta é a mesma situação do sucesso e de ser a família aqui a financiar os primeiros valores. Quero realçar que eu acho que é o mais importante de tudo, que é a preparação de um financiamento. Eu acho que temos de ter um plano de negócios robusto, muito bom. Eu ajudo na preparação dos planos de negócio, mas quem faz os planos de negócios, muitas das vezes, tirando a parte financeira, são os investidores, são aquelas pessoas que sabem que esta inovação, ou este produto, ou este serviço, e têm forte convicção, e sabem e que a ideia foi gerada por eles. Portanto, convencer que os conceitos dos produtos são bem pensados, que a equipa é credível, é muito importante. Ou seja, o plano de negócios acho que é fundamental. Outra situação do financiamento que eu acho que é extremamente importante é não pedir um único financiamento. Ou seja, terem 2 ou 3 cotações ou 2 ou 3 alternativas. No fundo, neste slide, o que eu estou aqui a indicar é que o plano de negócios precisa de transmitir a essência do negócio, portanto, é um documento, ou seja, que é composto muitas vezes por uma memória descritiva em que descreve todas as situações, desde o produto, do mercado, da sua concorrência, e depois tem a parte financeira, ou seja, quais o ativo que é necessário. Vamos imaginar que é uma fábrica, preciso ter uma fábrica e que o investimento é isto, que o custo de terreno é isto, que as máquinas são estas, que uma análise do mercado e que os clientes potenciais são estes ou aqueles. Muitas das vezes as pessoas, antes de avançar com os negócios, já têm os clientes e já têm contratos até, e os próprios clientes muitas vezes financiam. Portanto, é muito importante o plano de negócios para demonstrar que é uma ideia bem pensada. Estou quase a finalizar porque eu acho que o mais importante são as questões. Os financiamentos têm custos. Um empréstimo tem custos. Quero-vos só aqui falar um bocadinho destes custos de financiamento. Ou seja, existe uma taxa de juros, muitas vezes há uma taxa básica ou indexada a uma Unibor, que é uma taxa que vocês podem acompanhar, que flutua, e é muito importante verificar se queremos uma taxa fixa ou uma taxa variável. Isto tem riscos, pronto. Se taxas de juro, por exemplo, e hoje estamos a chegar a uma altura que dizem que as taxas de juros têm que subir. Temos passado várias crises e as taxas de juros estão a ser mantidas baixas pelo Banco Central Europeu ou pelo FED dos Estados Unidos para estimular a economia. Se eu sei que a taxa de juro
vai subir, então eu se calhar é melhor fechar uma taxa fixa hoje. Se eu acho que as taxas de juro vão baixar ainda, se calhar é provavelmente fixar uma taxa variável. Depois existe, quando falamos, por exemplo, para os financiamentos de curto prazo, normalmente usa-se os overdrafts. O que é isto? Eu chegar ao banco, por outra linguagem mais corrente, e dizer, olha, eu, para a minha tesouraria e para o meu ciclo de tesouraria, necessito pontualmente, durante aqui alguns dias do mês, uma conta que me permita determinados cobertos. O que é isto? Ou seja, a vossa conta bancária, o banco, até determinados montantes, vocês podem ir a contar negativo, pagando um determinado juro. Isto é muito importante negociar esta taxa. Okay? E os bancos, outra vez, quando fazem análise de risco, cobram mais ou menos taxa de juros. Depois, como eu estava a falar, existe a taxa de risco. Ou seja, e isto depende muito da avaliação que o banco faz. E isto temos de negociar. Para além deste custo, temos taxas legais. Ou seja, o Estado, os impostos também. Se o dinheiro é uma coisa presente em todos nós, os impostos estão sempre presentes na nossa vida. Os empréstimos, normalmente, têm sempre um imposto de selo. Isto é um valor fixo. Também pode ser calculado. Depois já falámos aqui que são as garantias exigidas. E isto tem a ver com o risco que a entidade, o banco ou a empresa solicita, ou mesmo o crowdfunding ou os business angels, quando solicitam, se verificam que o negócio tem muito risco, mas que acreditam no negócio, pedem garantias. Normalmente é aquilo que temos a dizer, devemos ter 2 ou 3 opções ou orçamentos. E depois também existem taxas de pré-pagamento antecipado, ou seja, atenção, nos contratos de financiamento leiam sempre as letras pequenas e negociem. E depois existem taxas de serviço, há comissões, e estão nos bancos, são muito importantes. Eu não sei, agora gostaria para saber se chega aqui à altura das questões. Eu acho que até fui rápido, não sei, os vossos comentários. Acho que temos aqui tempo de sobra para as dúvidas, não? Sim, obrigado então, Dr. Severino. Como tínhamos falado, talvez deixemos fazemos agora a apresentação da engenheira Susana de Jus e depois passávamos no final às questões em conjunto. Com certeza. Muito obrigado pela sua apresentação. Realmente ser empreendedor exige muito e é importante ter este conhecimento profundo para perceber se estamos aptos ou não a entrar neste mundo empresarial. Então, neste caso, muito obrigado. Eu volto a dizer aos nossos participantes que, caso queiram, para colocarem as vossas questões no chat, e no final nós iremos fazer a sua leitura e discutir os temas. Então passaria então agora a palavra à engenheira Susana de Jesus, que trabalha aqui no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e que esteve envolvida uma patente do INSA. A Susana é doutoranda no curso de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico e a Técnica Superior de Saúde no Departamento de Alimentação e Nutrição do INSA. Tem participado em vários projetos de investigação na área dos contaminantes e alimentação saudável. E como resultado do projeto de investigação sobre a mitigação da acrilamida no pão, fez parte da equipa que registou a patente sobre o método de formulação e processamento de redução da acrilamida em pão de aveia. Tem ainda experiência na determinação da acrilamida por o PLC MSMS e na quantificação simultânea de açúcares com o PLC MSMS em produtos alimentícios. Então passo a palavra então à Susana para a sua apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Roberto. Então, eu irei falar sobre o módulo de propriedade industrial e intelectual, no qual vamos abordar então o que é a propriedade intelectual e os seus direitos, o que é que envolve, quais os tipos de proteção que podemos terem para cada item desenvolvido. Depois, qual a importância e as oportunidades que surgem com a proteção da propriedade intelectual.
e, por fim, algumas organizações e bases de dados importantes para as empresas relativamente à propriedade intelectual. Então, começando primeiro pelo que é a propriedade intelectual. Ora, o termo de propriedade intelectual é utilizado para designar a área de direito que protege as criações resultantes da mente humana, portanto, resultantes de todo o processo de investigação e inovação das empresas, tanto nas áreas técnico-científicas, literárias e artísticas, como também da parte industrial, designadamente as inovações, processos e designs. Tudo o que atribui um valor único ao produto ou a um processo tem então o potencial de ser protegido. Pensando um pouco, principalmente na área do setor alimentar, surgem-nos 4 grandes grupos, nos quais nós poderemos proteger os nossos itens desenvolvidos. Temos o grupo dos ingredientes e receitas, o grupo dos equipamentos, processos e designs. Destes 4 grupos, pelo menos na minha experiência, o mais complicado de proteger a propriedade intelectual será nos ingredientes e receitas, mas que iremos ver um pouco mais à frente. Relativamente aos direitos, portanto, os direitos da propriedade intelectual conferem então ao titular que registra a propriedade intelectual a exclusividade do uso desta e que para que terceiros a possam utilizar, será necessário então que o proprietário autorize e acorde com e autorize a utilização da propriedade intelectual por ele registada. A propriedade intelectual pode ser protegida por vários meios, portanto, vai depender da natureza e do nível da inovação, e neste caso temos 4 grupos. Temos a propriedade industrial, o qual engloba marcas registadas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais. Depois temos também os direitos de autor. Estes têm como objetivo promover a proteção dos autores nas suas criações e, por fim, também os segredos comerciais. Ora, falando um pouco em termos de conceitos básicos ou que serão necessários as empresas entenderem, mesmo depois para saberem se querem ou não proteger a sua propriedade intelectual. A empresa, ao registrar o produto ou o processo para a proteção da propriedade intelectual, os direitos exclusivos obtidos são apenas num determinado país ou região. Portanto, se a empresa quiser se registar, por exemplo, em Portugal, será apenas protegida para Portugal e não para outros países. Além disso, a proteção é temporária e isto vai variar, como vamos ver mais à frente, relativamente ao tipo de direito, ao tipo de proteção que o item tem, e o essencial para que ocorra, portanto, para que a inovação, para que um processo ou produto seja protegido, é que seja uma novidade, ou seja, que o item seja diferente do que já está feito ou publicado, e isto normalmente é chamado o estado da arte, e é sempre essencial e necessário fazer o estado da arte para o registro, e que portanto, esta novidade tenha também aplicabilidade industrial, principalmente no caso das patentes. Portanto, falando agora primeiramente do grupo da propriedade industrial, este engloba, como já foi dito, as marcas, desenhos industriais, patente e modelos de utilidade. Começando por falar um pouco sobre as marcas. As marcas são um instrumento essencial para distinguir os produtos e serviços de uma determinada empresa relativamente à sua concorrência, e aqui não estamos a falar nem de logotipos, nem de denominação de origem e indicações geográficas, nem também de marcas de certificação ou de garantia. Ora, de forma a obter a proteção da marca, é necessário que o sinal seja então distinto e que seja fácil de distinguir dos da concorrência, que não induza o consumidor em erro e que não seja demasiado descritivo, ou seja, que não descreva as características do produto. E, por fim, que em termos do sinal, que seja então, que esteja em conformidade com a ordem pública.
Relativamente à duração da proteção das marcas, são durante 10 anos e depois então temos a renovação indefinitivamente, mas com pagamento de taxas. Que tipos de marcas é que podemos registar? Temos 10 tipos de marcas. Temos a nominativa, que é a marca composta exclusivamente por palavras, por letras, números ou outros caracteres essenciais. Temos de seguida depois também a figurativa, neste caso, tal como o nome indica, é exclusivamente por imagens ou desenhos. A figurativa e com elementos verbais é então a junção da nominativa com a figurativa. Temos ainda a marca tridimensional. Normalmente aqui consiste na forma da embalagem ou até mesmo do produto em si. Temos a sonora, que poderá ser um som ou mesmo a mistura de vários sons. Temos também a marca de cor, a marca de padrão, o de movimento, holograma e multimédia. Ora, no desenvolvimento da marca é importante sempre, e não só, e que é uma questão bastante importante, não só nas marcas, mas em todos os registros que a empresa queira fazer, é importante que seja sempre verificado o que está disponível até ao momento no mercado, e por isso a importância das bases de dados e de verificar sempre as bases de dados. E neste caso nas marcas é essencial que se tenha em conta quaisquer nomes ou descritores exclusivos podem ser marcas registadas. Temos depois então o processo de registro de uma marca. Este processo de registro de marca tanto será para a marca, será igual para marca, patente, modelo de utilidade e design. Portanto, o processo inicia-se então com a entrega do pedido de registro e passa então depois para a etapa 2, o qual corresponde ao exame formal. E no exame formal é então realizada a verificação dos dados do formulário e a classificação dos produtos e serviços. É depois então feita uma publicação no Boletim da Propriedade Industrial durante 2 meses. E é nestes 2 meses que qualquer pessoa, qualquer empresa que verifique que a sua propriedade intelectual já registada ou pelo menos protegida, por exemplo, nas patentes, que irei dar um exemplo mais à frente, tem algo semelhante, ou seja, que já existe, então é feito um pedido de oposição por terceiros. Portanto, nestes 2 meses, qualquer empresa pode realizar um pedido de oposição. Então, depois este pedido é então analisado para verificar se há então sobreposição, entre aspas, ou repetição de uma propriedade intelectual já existente e registada. Ora, se não houver oposição ao pedido, é então realizado o exame aos requisitos, que é a etapa 4. Se houver, então, só iremos passar para o passo 4 quando, após o prazo de fim de contestação do pedido de oposição. Por fim, temos então o passo 5, que é saber se o nosso pedido de registro é aceito ou não. E esta decisão é então depois publicada no Boletim de Propriedade Intelectual. Claro que, a empresa ou a pessoa que esteja a registar a marca pode fazer, portanto, pode pedir para que seja novamente analisado, que normalmente não acontece. Tal como já referi, o registro das marcas é válido por 10 anos, sempre a contar da data da apresentação do pedido e pode ser renovado indefinitivamente. Esta questão é muito importante, não é a partir do momento, ou seja, o tempo não conta a partir do momento em que ou seja, que a empresa sabe que é aceito, mas sim a partir da entrega da apresentação do pedido no INPI, neste caso, que é de Portugal. Temos depois então os desenhos industriais. Neste caso, os desenhos industriais dizem respeito quando uma empresa pega num produto que já existe
mas depois altero em termos de design, ou seja, as alterações não são em termos funcionais, mas sim de design, tal como podemos ver aqui no caso do sofá e do candeeiro. Portanto, a parte funcional, ou seja, serve exatamente para o mesmo objetivo, contudo, o seu design é alterado. De forma a obter a proteção de desenhos industriais, estes devem ser de carácter novo e individual. A sua proteção pode ir até 25 anos, difere de país para país e não é permitida a sua renovação. Algumas dicas relativamente ao desenho industrial é importante referir, tal como já referi para as marcas, que durante o desenvolvimento ou durante a alteração do design, que seja sempre verificado se existe já ou não disponível no mercado, de forma a evitar a violação de terceiros. Além disso, que se no caso de colaborarem com terceiros, por exemplo, designers ou fornecedores ou colaboradores externos, é importante que a empresa entenda e que é importante, por vezes, adicionar uma cláusula específica aos contratos sobre a propriedade intelectual. De seguida, temos então a parte das patentes. E no caso das patentes é essencial fazermos uma distinção entre o que é uma descoberta e o que é uma invenção. Uma descoberta tem uma natureza cognitiva, ou seja, enquanto que a invenção é sempre uma natureza técnica, consistindo sempre num ensinamento técnico que é reprodutível. Ou seja, neste caso, por exemplo, neste exemplo, temos a descoberta do relâmpago e da sua explicação, que não é patenteável, e depois temos então a invenção, que é a máquina para simular relâmpagos. Temos então que as invenções podem ser registadas como patentes, ou seja, as patentes são concedidas para aspectos funcionais e técnicos de produtos e processos, os quais são sempre uma resposta a um problema existente. A patente confere ao titular o direito de exclusividade de exploração da invenção num determinado território até 20 anos. Para que a invenção seja classificada como patenteável, deve ser então uma novidade, ter uma atividade inventiva, ou seja, que inclui etapas não óbvias e que tenha também uma aplicação industrial. No caso do setor alimentar, tal como referi anteriormente, é importante nos ingredientes e receitas ter sempre algum cuidado quando elaboramos a patente, e aqui, por exemplo, a tecnologia alimentar, que é potencialmente patenteável, inclui, mas também não está limitada apenas a ingredientes e aditivos novos, nem aos processos, nem combinações de ingredientes, mas aqui quero salientar que muitas vezes o que uma empresa faz é poder, ou seja, estar sempre com um pensamento à frente. Imaginemos que têm uma receita, mas que não sabem se irão alterar a receita mais à frente, se irão adicionar novos ingredientes. O que normalmente é importante fazer é colocar um máximo de ingredientes possíveis que possam utilizar, de forma a que noutra empresa não possa então utilizar esse ingrediente e vocês poderem sempre estar protegidos. Para o registro de patentes, além disso, verifica-se também sempre que é essencial verificarem sempre se está disponível no mercado ou não até o momento. Durante o desenvolvimento do produto, especialmente na fase da investigação, da pesquisa, devemos sempre ter cuidado com os parceiros, não é cuidado, mas terem um pouco em atenção, isto porque normalmente ao colaborar em projetos de investigação que algumas empresas participam, há sempre por exemplo, no caso de projetos de investigação, e neste caso, por exemplo, o Instituto tem vários, e foi o caso da patente que submeti, houve sempre o cuidado
que durante o projeto de investigação há sempre uma atividade que é a disseminação dos resultados. E neste caso é importante que esta disseminação de resultados não tenha todo o conteúdo da inovação em desenvolvimento, ou seja, o porquê? Porque uma das pré-condições para a concessão de uma patente é que esta seja inédita, ou seja, que não haja evidência dela no domínio público. Isto inclusive publicações científicas, seja em congressos, seja artigos, é sempre, ou seja, desde que exista, mesmo que seja um artigo em que somos o autor principal, não interessa, já existe, portanto não é uma novidade, e por isso é essencial que nestes processos, principalmente os projetos de investigação, no qual as empresas estão envolvidas e normalmente desenvolve-se então como resultado de uma patente, que tenham a intenção quando publicam em congressos ou em revistas científicas. E depois temos então os modelos de utilidade. Os modelos de utilidade são direitos concedidos para novas invenções técnicas de carácter incremental que proporcionam pequenas melhorias e adaptações de produtos já existentes. Ou seja, neste caso a duração da proteção é até 15 anos. Neste caso, tal como na patente, para que seja um modelo de utilidade, o item vai ter então uma novidade, atividade inventiva e também deve ter aplicabilidade industrial. Depois temos então os direitos de autor, e os direitos de autor protegem, tal como referi, as criações de compositores, de músicos e de outros. Neste caso, este direito é declarado, ou seja, não tem as fases de processo anteriormente referidas, ou seja, todo os registros, passar pela fase de publicação na plataforma. Portanto, o direito à proteção será a partir do momento em que esta é criada. Relativamente à duração da proteção, esta tem um período de 70 anos após a morte do criador. Em termos de direitos, algumas dicas relativamente a direitos de autor. Temos então, importante, o copyright de todas as obras literárias e artísticas que produzem, certificarem-se sempre que pode-se referir ou usar o material produzido por qualquer outra parte, ou por outra entidade, adicionar sempre referências de onde vêm as informações ou imagens que usam e também neste caso, quando colaboram com terceiros como designers e fotógrafos, poderão adicionar uma cláusula sobre propriedade de direitos de autor. E, por fim, temos então os segredos do comércio. O segredo comercial refere-se a qualquer informação, conhecimento técnico confidencial que são relevantes para a empresa. A proteção ao abrigo do segredo comercial é frequentemente utilizada para proteger os bens intelectuais que não se enquadram na categoria nem de propriedade industrial ou de obras literárias e artísticas. Neste caso é importante ter em consideração que, embora o segredo comercial seja considerado um direito de propriedade intelectual, não é passível de registro. No entanto, um segredo bem guardado, por vezes, pode dar vantagens técnicas comerciais ao proprietário. Neste caso, uma vez que o segredo comercial recai sobre o conhecimento da empresa, é essencial que a empresa assegure, através de acordos de não divulgação, acordos de confidencialidade com os parceiros, funcionários, fornecedores e clientes. Por exemplo, neste caso, temos o exemplo de segredos comercial, por exemplo, a Coca-Cola, ou seja, que nós não conhecemos o conteúdo, portanto, nem, entre aspas, a receita da Coca-Cola, mas que é um segredo comercial e acaba por a empresa ganhar uma vantagem. Por fim, relativamente à propriedade industrial, é importante, quando temos o item desenvolvido, verificar qual o tipo de proteção que podemos que necessitamos.
portanto, em termos desta árvore de decisão, permite-nos saber qual o tipo de proteção. Ora, primeira questão a colocar é sempre onde está o valor do produto ou processo envolvido. Se está na marca, então é uma proteção de marca comercial. Se está no produto e ou processos, então temos que verificar se é relativamente à sua aparência e por isso vamos fazer uma proteção de design industrial, ou se então se estão em termos, se está o valor em aspectos técnicos ou funcionais, temos então depois a patente, modelo de utilidade e segredo comercial. Tendo falado um pouco sobre, e assim muito rapidamente, porque são termos e são como é que se diz, processos um pouco complicados, porque todos estes registros têm sempre por trás muitas burocracias, por assim dizer, e é essencial que tenham sempre apoio de um perito da área. É importante percebermos a importância das oportunidades que surgem da propriedade intelectual no ecossistema. Normalmente, os projetos de investigação e desenvolvimento que as empresas desenvolvem são concebidos e desenvolvidos internamente, ou seja, não têm por base as pesquisas e as evidências internas, e todo este modo de processo de investigação é considerado ser um modelo de inovação fechado, desde o momento em que a empresa tem a ideia até a colocar a ideia, entre aspas, o produto no mercado. Ou seja, que não há, neste caso, não há partilha, não há interação com entidades externas, o que acaba por criar algumas deficiências nesta abordagem, que acaba por ser um processo caro e demorado, e também há sempre o risco de chegar inadvertidamente a resultados semelhantes aos dos outros concorrentes, porque não há uma entidade que participe naquela empresa que seja diferenciada, ou seja, muitas vezes o que acontece é que temos sempre no mercado produtos muito semelhantes e que não são capazes de distinguir entre eles. E por isso, mais recentemente, e tem-se vindo a verificar isso, são já várias as empresas que utilizam uma abordagem de inovação aberta. E o que é que isto significa? Significa que durante o processo de inovação não é apenas o conhecimento da empresa que é colocado em prática, mas também o conhecimento e informação partilhada por atores externos. E quando falo em atores externos, falamos em universidades, em centros de investigação, em consumidores e por vezes também em parte da parte política, mas ainda não estamos, não chegamos a essa fase, mas que além destes atores, além de que, por exemplo, em termos de centros de investigação e universidades, podem não ser da mesma área que a empresa, portanto, de forma a criar, em termos de inovação, ter inputs muito diferentes relativamente à área na qual a empresa atua. E esta partilha permite trazer várias vantagens para o negócio, ou seja, permite que o risco de falha seja reduzido, e isto muitas vezes peço desculpa, o risco desta falha é reduzido com a participação dos consumidores, de forma a entendermos o que o consumidor vai achar, vai pensar daquela inovação, se vai ser um sucesso ou não. Além do mais, o desenvolvimento de novos produtos acaba por ser mais rápido e eficiente, e a propriedade intelectual criada pode ser negociada criando novos fluxos de receita. Portanto, neste caso fala-se em termos de partilhar a propriedade intelectual com outras empresas, fazendo acordos, e permite que haja sempre novos fluxos de dinheiro e de receitas, neste caso. Mas, tendo em consideração tudo o que já foi referido, tanto todas as vantagens do processo de inovação, temos que entender o porquê de proteger esta inovação. Portanto, o que é que a empresa ganha e
o que se verifica é que a propriedade intelectual é um ativo muito importante para as empresas, sendo que pode sempre agregar um valor único ao negócio e permite que a empresa se destaque da concorrência, que se permita diferenciá-lo, que o consumidor consiga diferenciá-lo entre os concorrentes. E por isso pode originar também a produção de melhores produtos em termos de sabores, odores e texturas. Isto porque se uma empresa faz uma receita, outra empresa vai tentar que tenha outros sabores ou outras texturas, melhorando a combinação de ingredientes. Também há então a redução dos custos de produção e portanto, a proteção eficaz da propriedade intelectual permite garantir financiamento, que a empresa cresça e que crie valor. Mas um ponto essencial, e foi o que foi falado durante esta apresentação, é sempre quando é criado, quando é desenvolvido o produto, é essencial fazer a questão se nós temos liberdade para operar, ou seja, se a nossa invenção se já existe ou não no mercado, se pode ser protegida. E então também é essencial saber se em quais os territórios que pode ser protegido e em que cobre. Portanto, é importante na estratégia em termos do desenvolvimento de um produto que também haja a procura de patentes e também neste caso não é só, como vou mais à frente apresentar algumas bases de dados de patentes e de marcas, mas é essencial também, tal como já referi anteriormente, que seja verificada a literatura científica, uma vez que basta haver um artigo, uma apresentação num congresso sobre aquela inovação, deixa de ser novidade. Portanto, este processo é essencial e podemos então aplicar também uma árvore de decisão, saber então se posso prosseguir com a minha invenção e posso proteger, se tenho se calhar voltar atrás e reconsiderar a abordagem em que estou a fazer a minha inovação. Se por exemplo, não for o caso de ser alterada, então se o in-licensing pode ser uma opção aqui, ou se é necessário explorar mais opções. Ou seja, e aqui chegamos também, um dos termos é o in-licensing, desculpa, ou seja, é a propriedade intelectual utilizado por terceiros. Isto, uma empresa que recorra a uma propriedade intelectual que esteja protegida por outra empresa, permite trazer algumas vantagens. Portanto, há uma redução do tempo e do dinheiro, portanto, porque quando se envolve um novo produto ou serviço, ainda demora um pouco, portanto há sempre um tempo de desenvolvimento e por isso, utilizando já uma propriedade intelectual de outra empresa, acabam sempre por economizar tempo e dinheiro e também acabam por beneficiar da reputação do parceiro que protegeu a propriedade intelectual. Depois temos também o auto-licensing, ou seja, aqui pode trazer fontes de receita adicionais para a empresa de várias maneiras, ou seja, expanda para novos mercados, permite uma expansão para novos mercados sem investir em novos recursos e pode utilizar a sua propriedade intelectual para outras aplicações. Relativamente agora a quais as organizações, quais as bases de dados e fontes de informações necessárias saber e ter em consideração quando nós queremos proteger a nossa propriedade intelectual. São várias e aqui temos
mais ou menos para cada país e relativamente a patentes e a marcas. No nosso caso, temos o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Aqui neste site do INPI, temos documentos de apoio, temos também apresentações que nos informam de qual o processo que se vai desenvolver, quais os documentos que nós necessitamos de registar, portanto, por exemplo, nas patentes temos a parte de reivindicações, temos de ter um desenho, portanto, eles explicam todo este processo, dão também exemplos e algumas dicas em terem em atenção. Temos também então depois as bases de dados, no qual é importante que as empresas pesquisem para saber se existe ou não uma invenção semelhante à sua. E temos então a Patent Scope, a IPO, que é relativamente a patentes, e a SpaceNet também. Depois, relativamente a marcas, também temos a Global Brand Database, a Madrid Monitor e a View. Isto tudo relativamente a marcas. E Search Plus é marcas registradas, designs e designs. Ora, quando utilizamos uma base de dados, podemos utilizar a base de dados tendo em consideração quatro tipos de informação, ou seja, podemos pesquisar por palavra-chave, por inventor / candidato, por códigos, que já tenhamos acesso e que queremos ver a patente ou a marca já registada, ou também o número de patente. Pelo número de patente também podemos ter acesso à propriedade intelectual. Depois temos também formação e serviços de suporte que eu acho que é essencial para as empresas, e aqui temos o European IP Helpdesk, que é um serviço gerido pela Agência Europeia da Comissão Executiva para as PMEs, que presta vários serviços e estes são gratuitos. Portanto, tem uma linha de apoio, de suporte personalizado para problemas de propriedade intelectual. Temos depois formações e eventos, ou seja, webinars sobre questões específicas, eventos de formação e conferências. E também tem a biblioteca online, no qual tem então as fichas técnicas, casos de estudo, guias e materiais informativos. Destaque também um serviço gerido pela EIPO, que fornece a análise do ambiente da propriedade intelectual, também a relação da propriedade intelectual com a estratégia de negócios da empresa, e também fornece algumas dicas sobre quais os aspectos que deverão ter em consideração relativamente aos seus esforços para a propriedade intelectual. Atenção que neste caso, para ter acesso a estes serviços, terão que pagar uma taxa. E por fim, temos a Future eLearn, que é uma plataforma de formação online que possui um curso dedicado sobre gestão de propriedade intelectual no setor de alimentos. Este curso foi criado por um dos parceiros do projeto AFES, a AT Food, e pela Universidade de Varsóvia. Este curso analisa os fundamentos da gestão de propriedade intelectual no setor alimentar, incluindo casos de estudos tal como a Nestlé e a Pepsi. E muito obrigada, e temos, não sei se há alguma questão a colocar. Obrigado, Susana, pela tua apresentação. Foi excelente. Ficamos aqui com conhecimento mais profundo da importância e também das formas de proteger as marcas e produtos que no mundo como o conhecemos hoje em dia e tão concorrencial é mesmo muito importante e fundamental. Então, acho que poderíamos passar aqui para uma pequena discussão.
o Dr. Severino se podia ligar a sua câmara, por favor, assim víamos todos. De momento, gostaria de voltar a pedir a quem nos acompanha, caso queiram colocar alguma questão diretamente aos nossos palestrantes, que estejam à vontade. Pegando na apresentação, primeiro do Dr. Severino, e que nos falou da importância do ciclo de tesouraria, e gostaria de lhe perguntar, assim, na sua opinião, se considera que grande parte daquilo que poderão ser o menor sucesso de algumas empresas ou a falência de algumas empresas poderá estar exatamente na falta de planeamento financeiro ou na má gestão. Portanto, é uma pergunta assim genérica, portanto, só para perceber qual é a sua opinião. Eu acho que, acima de tudo, é falta de conhecimento ou iliteracia financeira. Eu há bocado, quando falei, e acho que é muito importante, entre o ciclo económico e o ciclo financeiro, mas traduzindo isto por uma linguagem que toda a gente entenda, mas pronto, é o seguinte: eu posso faturar muito, mas se eu não tiver atenção aos meus prazos, ou seja, ao meu stock, ao meu prazo que os clientes me pagam e ao prazo que os fornecedores, eu tenho que pagar aos fornecedores, e se não tiver aqui, no fundo, também uma salvaguarda, um volume financeiro para determinados imprevistos, as coisas acontecem. Por isso é que 80% das empresas abrem falência. Eu acho que é falta de conhecimento na área financeira. E estes conhecimentos são muito importantes. São muito importantes. Não quer dizer que a pessoa já tenha que ter uma formação em gestão financeira, mas tem que ter algumas situações básicas. Sim, isso é uma dúvida que se fala muito mesmo. Diretamente à sua pergunta, é falta de conhecimento. Okay. Sim, sim, desde muito... Fala-se muito que nas escolas devia-se ensinar desde muito novos a saber gerir, os orçamentos que cada pessoa tem. No caso, as crianças terem um conhecimento desde logo, desde muito cedo, em pequeninos, perceberem o que é o dinheiro e como geri-o. E realmente, para quem tem um negócio e não conhecer os custos, as despesas, portanto, os proveitos, os clientes, portanto, e conhecer também a concorrência, portanto, o tipo de cliente, ou seja, todo o negócio em si poderá dificultar a vida de uma empresa. E relativamente às startups, eu acho, ao contrário do que muita gente diz, eu acho que temos tido uma geração brilhante, pessoas brilhantes, que conseguem, eu tenho, não sei se a Câmara me favorece ou desfavorece, mas já tenho alguma certa idade, já entrei na casa dos 50, mas eu acho que tivemos aqui um conjunto de uma geração de jovens que com um computador e um telemóvel fazem coisas brilhantes e criam determinadas situações. Mas eu acho que qualquer empreendedor devia ter umas noções básicas desta situação. Ou seja, receber mais rapidamente os clientes, não ter muito estoque, ter prazos e cumprir esses prazos com os nossos fornecedores, saber que cumprir todos os pagamentos. Eu acho que há aqui esta falta de conhecimento. E eu acho que qualquer empreendedor, antes de iniciar um negócio, devia ter aqui umas formações um bocadinho, talvez, mais profundas nesta área do que nós tivemos hoje aqui. Eu hoje só quis dar aqui algumas pistas, mas existe uma certa iliteracia na parte da gestão financeira. Toda a gente se preocupa muito com as vendas, mas depois a parte da tesouraria muitas vezes é muito desprezada. No nosso tecido empresarial e das PMEs em Portugal, eu sinto muito que as pessoas não se preocupam muito com a tesouraria, sendo esta fundamental. Eu posso vender imenso, e ter o negócio estar a crescer imenso, mas depois não tem dinheiro à falência. Esse é o facto. Portanto, esta parte da gestão da tesouraria, e as pessoas misturam muito vendas com tesouraria, que são dois ciclos completamente diferentes. Um está ligado ao outro. Eu, se não vender, não recebo. Mas se posso vender muito, e se vender, eu antes prefiro não vender, se souber que tenho risco que não vou receber. Não vou receber. E os prazos médios de pagamentos aos clientes e de recebimento e de prazo médio de pagamento aos fornecedores e os stocks, estes três items,
vão condicionar muito a sua tesouraria. Portanto, para os que me estão a ouvir e que, pronto, não colocaram questões, antes de montar um negócio, pensem no vosso plano de negócios, peçam ajuda, que isto não é nada do outro mundo, peçam ajuda a alguém da área financeira, que explique estes conceitos e que façam um pequeno orçamento de tesouraria. E depois, no dia-a-dia, depois de aprenderem, é muito fácil. O que tem que estar dedicado a esta parte. Muito bem. Obrigado. Agora colocaria uma questão à Susana, duas questões. Temos aqui uma questão de um participante que gostaria de saber se uma receita alimentar tradicional, se produzida industrialmente, se pode patentear. É uma questão complicada de responder. As receitas são sempre... não existem muitas receitas que sejam patenteadas, porque... por exemplo, se neste caso da receita, se for um novo sabor ou se mudaram algum ingrediente relativamente àquilo que já existe, não vai ser patenteável. Normalmente, o que acontece neste caso, em termos de receitas e ingredientes, mas mais propriamente receitas, é relativamente ao método, ou seja, de produção. Se modificou a produção, se facilita a produção de forma inovadora, isso tem uma aplicabilidade industrial. Por exemplo, no caso da patente que registrei pelo INSA, era relativamente à produção de pão de aveia com mitigação da acrilamida, que é um contaminante alimentar. E neste caso, inicialmente, portanto, a patente registada veio para trás, voltou para trás no exame formal, porque não consideravam uma inovação, porque já existia. A única diferença era que não tinha a parte era só utilizada a farinha de aveia, pronto, e não de trigo. Isso não era considerado inovador, mas sim apenas uma alteração na receita. E aqui tivemos que colocar parte também em termos de método de produção que foi utilizado, mas que inicialmente não tínhamos colocado. Pronto. Portanto, aqui o que eu... Porque no caso da patente, no caso das patentes e no caso das receitas, quando nós registamos, temos sempre o exame formal que nos diz se é possível ou não patentear, proteger determinada receita que nós tenhamos desenvolvido, embora nós possamos também depois, ou seja, voltar a referir e voltar a submeter outro pedido. Há sempre o custo, que penso que seja 100 euros no pedido de patente, mas que no exame formal nós sabemos sempre. É importante sempre ir sempre às bases de dados para verificar se existe ou não a receita já no mercado. Não sei se respondi à questão. Obrigado, Susana. Aproveito já que estás em linha, só para perguntar, portanto, deve ter sido uma grande satisfação para ti teres um produto patente, no fundo uma invenção, uma inovação patenteada. Mas como tinhas acabado de dizer, portanto, para ser possível patentear esta tua inovação e sendo do meio de investigação, em que normalmente os trabalhos são sempre apresentados em congressos, em conferências ou em artigos, como é que, a dado momento, tu percebeste que não devias fazer essa publicação ou essa partilha porque o produto, a tua inovação podia ser patenteada? Quando é que se fez luz relativamente a este processo? Tipo, eu consigo patentear isto, não vou partilhar nada e vou desenvolver isto o máximo possível e, no fim, então, divulgar e patentear a inovação. E aproveito só mais uma questão, este processo de pedido de registro e de patentes normalmente são morosos e burocráticos e muitas vezes têm algo chato e maçadores com algumas nuances pelo meio. Em algum momento pensaste em desistir e não vale a pena continuar com isto, pensando que o processo se iniciou em 2016 e só conseguiste a patente em 2019, como é que tu vês esta situação? Obrigado. Obrigada, Roberto. Bem, a patente que submetemos é resultado de um projeto de investigação
que na altura eu estava a fazer a minha tese de mestrado e, e normalmente, como eu já tinha dito, nos projetos de investigação tem sempre a atividade de disseminação. Quando é que percebemos que dava origem a uma patente? Mesmo no final. Tivemos simplesmente a sorte naquele caso em termos dos resultados disseminados, não foi relativamente a mitigação da acrilamida, foi em termos de ocorrência e depois quando, por exemplo, no caso da minha tese, quando apresentei, foi fechada, ou seja, não havia público e foi também feito um pedido para que a universidade não publicasse a tese até 5 anos, se não me engano. Para além disto, na tese não diz os ingredientes que foram adicionados, não diz a receita que foi aplicada, nem o método de produção. Mas isto foi já muito no final. E aqui, por acaso, na apresentação não mencionei, mas no caso das patentes, nós podemos fazer um pedido provisório de patente. O que é que isto significa? Na altura, quando nós quisermos proteger a nossa receita, não tínhamos todos os documentos necessários para fazer o registro. Reivindicações, imagens, todo o processo. E este pedido provisório que permite é ter, eu penso que seja 12 meses, de forma ou seja, nós fazemos o registro provisório e durante estes 12 meses mesmo que alguma empresa registre, ou queira registar uma receita semelhante, que tenha algo semelhante, não vai ser possível, porque já foi feito o registro. Contudo, ao final dos 12 meses, se nós não fizermos então depois o pedido definitivo, perdemos então essa proteção. Pronto. E por isso este tempo todo, portanto, penso que foi de 2016 a 2017 foi pedido provisório e depois então foi feito o pedido definitivo de patente. Até o pedido definitivo de patente não pensei em desistir porque não recebi nenhum feedback naquele momento do exame formal e só depois é que começámos a receber bastantes e-mails, portanto nós recebemos a dizer que tínhamos que que alterar, porque inicialmente até tínhamos esta patente era para duas matrizes, ou seja, pão de aveia e pão de centeio, e eles disseram que não poderia ser duas matrizes, que fazia sentido era separar, e optámos sempre só por patentear uma, e nós enviámos de novo, depois eles enviavam de novo e nós tínhamos sempre que responder, e tudo isto tem custos. Isto é importante referir, todo este processo de reenvio e de troca portanto, na plataforma a submissão de novo da patente tem sempre custos. Mas por outro lado, quem estava, ou seja, quem era, não sei se o termo é o correto, se é a auditora ou não, ou quem está a analisar a patente, foi sempre bastante, portanto, comunicámos bastante em termos de verificar se era mesmo patenteável, se valia a pena patentear, e acho que isso é muito importante. Portanto, sim, houve um momento em que houve dúvida se valia a pena ou não, sim. Ainda bem que concluíram, é sempre ótimo depois ter o desfecho e a patente conseguida. E cada vez mais importante, vivemos realmente num mundo concorrencial, vemos as grandes marcas, as tecnológicas, sobretudo, telemóveis, agora nos carros elétricos também muitas patentes de peças e que dão claramente vantagem competitiva. Se pensarmos nos termos alimentares, a Coca-Cola não será uma patente, mas tem a parte, possivelmente a patente da garrafa, mas não da receita, mas lá está o tal segredo. Sim, por exemplo, na parte da Coca-Cola temos a parte da marca e o design, e temos depois também o segredo comercial, porque, ou seja, não é registado como patente em termos do conteúdo dos ingredientes, por exemplo. Sim. Aqui no caso português seria possivelmente os pastéis de Belém, seria o exemplo mais flagrante.
aproveito relativamente ao Dr. Severino, disse-nos há pouco que tinha ainda não tinha muita experiência, digamos assim, em empresas que tenham submetido projetos a crowdfunding. Crowdfunding. Exatamente, a crowdfunding. Mas, no seu entender, acha que este é um caminho para quem está a começar, pensando nas dificuldades que por vezes temos em conseguirmos dirigir à banca e conseguir financiamento para iniciar uma ideia? Poderá ser uma boa alternativa? É assim, eu, portanto, como faço muitos projetos em termos de ajudar as pessoas a montar o seu negócio, os tais planos de negócio, tive esta experiência muito recente com o crowdfunding. Eu acho que olha, isto é a mesma coisa que ir às compras. E nós temos de simplificar, quanto mais simplificarmos as situações, melhor. Eu acho que temos de ter um plano de negócios robusto e as pessoas têm que acreditar que o negócio vai para a frente. Se têm necessidades de financiamento, tem que ver 2 ou 3 alternativas, entre os quais o crowdfunding. São pessoas muito ligadas às redes digitais hoje e às redes sociais, e eu acho que é uma opção. Temos que ver as plataformas, temos que verificar as situações e os pressupostos deste tipo de financiamento. Eu acho que temos que ver sempre no final quanto é que me custa e que garantias as pessoas querem, ok? Mas eu depois de ter visitado e ajudado, e aliás fui uma parte ativa, de acompanhamento ativa, a pessoa acabou por se financiar desta forma. Uma das situações é que temos que ver todas as alternativas que temos de financiamento. E o crowdfunding é uma, ok? Uhum. E depois temos que medir, ou seja, se eu vejo 2 ou 3 hipóteses, tenho que ver quanto é que me custa cada hipótese e quais são as garantias que eles me exigem. Okay? Eu não vejo... Inconveniente. Eu gostei, não vejo nenhum inconveniente. Temos que estudar as várias alternativas. Eu acho que quanto mais exemplos de casos práticos tivermos, é a mesma coisa que pedir o empréstimo a um banco. Uhum. Nós, quando queremos financiamento para comprar uma casa, um carro, não vemos isso a um banco, devemos ir a 2 ou 3 e depois no final é ver quanto é que isto vai custar no final do contrato. Na parte do financiamento é a mesma situação. É ver, hoje já temos uma série de alternativas, é verificar qual é a mais barata e a mais vantajosa para nós. Muito obrigado. Não podemos contornar, estamos em plena pandemia, quer dizer, estamos a tentar ultrapassar, mas fomos afetados por esta pandemia, e apesar de vermos que realmente o dinheiro é um elemento-chave, digamos assim, que no fundo tinha na sua apresentação que o dinheiro é que fazia girar o mundo. Uhum. Mas na verdade agora com o confinamento percebemos que mesmo havendo dinheiro, sem as pessoas não temos vendas. E isto pensando no seguinte, e lá está, para atrairmos os clientes também temos que inovar, temos que divulgar, temos que investir nas redes sociais, na divulgação, na inovação. Existe assim alguma fórmula perfeita daquilo que será o dinheiro que eu devo de alocar a este tipo de recursos? Digamos, devo de investir 15% do orçamento mensal em marketing, em publicidade, ou tem que ser estudado caso a caso? A minha resposta tem que ser estudado caso a caso. Eu, como você fez na introdução, trabalhei em várias companhias, em várias empresas, como trabalhador de conta outra, mas como diretor financeiro. Cada negócio e cada setor tem as suas especificidades. Agora, há uma situação que hoje, e com esta situação da pandemia, ficou comprovado. As vendas em online subiram imenso. Ou seja, se fôssemos há 3 anos atrás, esta formação de forma digital, poucas pessoas diriam que iríamos fazer. Ou seja, cada vez o mundo será mais digital. Ok? Portanto, não existe uma forma, depende do setor e depende daquilo que achamos que abordamos o negócio. Por exemplo, existem hoje uma série de negócios tradicionais que começaram a apostar nas vendas online. E outras plataformas, por exemplo, não vamos... Há bocado fiz elogio a esta geração, entre aspas, quando digo que são miúdos, mas pessoas com 20, na casa dos 20, 30 anos, criaram empresas fabulosas como a Uber,
No fundo, se olhar para a simplicidade dos negócios e aquilo, por exemplo, um orçamento deste, 80% ou 90% é apostar em vendas online e numa boa plataforma, bons servidores em cloud, bom desenvolvimento, muito desenvolvimento na parte tecnológica, em software, e muita aposta em marketing. Mas não é um marketing tradicional, não é? Sim. A Uber já vai fazendo algumas coisas na televisão, mas os canais digitais hoje são cada vez mais importantes. Agora, há negócios tradicionais, que pode ser uma inovação, e estava a ouvir falar a Susana relativamente às patentes. Eu, por exemplo, trabalhei muito na Danone e relativamente às fórmulas e às novas inovações, e era um gasto que nós tínhamos sempre em consideração, mas que é essencial. Mas há negócios que eram tradicionais e tornam-se uma inovação porque apostam nas vendas em online e é uma forma diferente, é disruptiva. Ou seja, eu sei que, por exemplo, há uma empresa que me contactou e estamos aqui a tentar ver se temos uma parceria que vem para Portugal, fazem intenções de vir para Portugal, agora não vou dizer porque é um potencial cliente e também na ética, que quer vir abrir uma série de lojas em Lisboa, na área do retalho, que é uma ideia genial, né? E que as pessoas, se ela vier, já está em umas grandes cidades europeias, que é outra abordagem pelo mundo digital e a forma como fazem. Ou seja, eu acho que temos que acompanhar. Agora, não existe uma forma mágica de dizer assim: eu vou investir 15% em marketing, 10% nas rendas, ou seja, nas vendas online. Não é isso. Qual é o negócio que eu tenho? Que cliente é que eu quero chegar? Isto é o plano de negócios. A quem é que eu quero chegar? Eu quero chegar a estes clientes. Eu quero chegar a estes clientes, estes targets. Qual é a minha forma de chegar? E muitas das vezes existem ideias completamente brilhantes de pessoas que olham para o negócio e dizem assim: isto está tudo errado, eu faço isto muito mais barato, muito mais eficiente. De outras formas, agora, com o mundo digital e que mesmo em marketing houve uma grande revolução. Por exemplo, eu trabalhei na Danone, quando entrei em 2010, se calhar 80% do marketing era se gastava em televisão. Hoje isso não faz sentido nenhum e não vai há muitos anos. Hoje, se calhar, as redes digitais têm muito mais impacto e chegam a mais pessoas do que... Portanto, isto nós temos de estar em constante evolução. E quanto mais depressa evoluímos e apercebemos para o mundo em redor, mais depressa conseguimos fazer um bom plano de negócios e chegar aos consumidores. No fundo, não existe uma forma única. Qual é o meu objetivo no negócio? Quais são os clientes que eu quero chegar? E qual é a forma mais barata e mais eficiente de eu chegar? Se calhar aqui depois vamos compondo. Ou se calhar tenho que apostar numa plataforma digital muito forte e os meus investimentos têm que ser aqui. Hoje, a maior parte das startups tecnológicas, posso dizer que 80% ou 90% dos custos são custos com pessoal, programadores, e pronto, e é o desenvolvimento de software, que tem muito por trás o custo pessoal, e algum hardware, mas hoje em dia até o hardware já começa a ser algo. Pronto. Realmente é como diz, estamos em constante evolução e realmente os conceitos e negócios têm aparecido e como dizia, têm aparecido ideias que aparentemente são ideias simples e que conseguem ter imenso sucesso. E apesar de tudo, estando a atravessar um momento de crise, não significa que não seja um momento certo para investir. Portanto, por vezes, em momentos de crise, são momentos ótimos para aparecer e desenvolver negócios. Em momentos de crise, eu posso dar este chavão, que é a grande maioria empobrece e uma pequena range de pessoas enriquece. E normalmente essa pequena range de pessoas são pessoas que veem as oportunidades. Há aquela chave que diz assim: em momentos de crise há uns que choram e outros começam a vender lenços. Pronto, exatamente. Isto é a maneira de abordar a vida, não é? Eu tenho visto pessoas brilhantes a abordar a vida, e eu acho que esses é que são os bons exemplos. Bom exemplo.
Eu tinha mais uma questão para a Susana que tinha a ver com o registro. Agora passou-me. Eu, por acaso, também estive envolvido, não, mas aqui no registro de marca, no registro de marca do Portfir, que é a plataforma que nós tínhamos cá no Instituto, e também foi um processo relativamente bom. E depois, isto só para alertar as pessoas, porque depois, logo nos tempos a seguir, ainda durante o processo de avaliação, recebemos alguns e-mails a nos tentarem sacar dinheiro, digamos assim. Portanto, não eram e-mails reais, portanto, eram alguém que nos apanhou no processo e queria, no fundo, retirar dividendos, proveitos a partir daí. É só para alertar que tenham atenção às mensagens que recebem, porque eu lembro-me nesse processo de registro do Portfir, aconteceu isso. O caso tinha-me lembrado em relação à importância do registro de marca. Foi o caso mais recente que aconteceu do programa Governo de Sombra, que provavelmente acompanharam, que foi muito recente, que era um programa que dava na TSF e na SIC, em que, exatamente por não ter existido um registro da marca, portanto, os autores vêm-se agora impedidos de o poder utilizar, e daí a importância de terem atenção este pormenor, que pode fazer muita diferença no negócio. Portanto, eu inclusivamente há uns anos tive curiosidade, portanto fui lançado era um pequeno snack. Estão-se recordados quando o Jorge Jesus era treinador do Benfica, portanto ele tinha uma expressão que era os pinners, e houve alguém que teve a ideia brilhante de embalar amendoins e rotular com a imagem do Jorge Jesus e divulgá-lo como os pinners. Mas curiosamente a marca já existia, não sei se entretanto ainda existe ou não, passados 3 ou 4 meses, e por curiosidade pesquisei no INPI e a marca não estava registada, ou seja, facilmente poderia criar aqui uma apropriação da marca. E eu conheço um caso de uma feira da terra em que faziam, era um evento de uma feira, julgo eu que se chamava Feira das Sopas, ou uma coisa assim do género, e alguém, para tentar retirar dividendos disso, registou, e depois a comunidade local teve que deixar de utilizar o nome porque era posse de outra pessoa. Portanto, tenham atenção a isto, registrem os vossos produtos e as vossas marcas, porque é muito importante. Não temos aqui mais perguntas, também já passamos aqui um bocadinho o nosso tempo. Resta-me agradecer aos participantes que nos acompanharam até agora e agradecer aos nossos convidados que estiveram aqui connosco, a Novobuster, por nos proporcionar esta ligação, portanto, que vem de Zoom, e deixar-vos aqui o convite para o dia da manhã, às 10h30, que teremos o Dr. Nuno Plácido a fazer aqui uma apresentação, desenvolver uma estratégia para um novo produto. Ainda durante o dia de hoje irei partilhar convosco também um outro evento que terá início às 11h30, noutra área, portanto, ligada aos refrigerantes, é assim, sim. Eu envio também esse convite para, caso estejam interessados. Então, mais uma vez, obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, Roberto. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado.